Olá, eu sou o Felipe Teixeira, sou formado em Engenharia de Minas, mestre em Engenharia Mineral pelo Cefet. Nesse vídeo nós vamos falar de algumas opções de disposição de rejeito. Vamos começar com uma introdução. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar é que uma ocorrência mineral, a gente não escolhe onde ela vai estar. Então, a gente descobre onde está essa ocorrência mineral. Pode estar perto de uma cidade ou numa área remota, pode estar dentro de uma floresta ou num deserto. Então, um fator que não depende da vontade de um engenheiro ou de uma empresa. Então, a ocorrência existe lá, a gente tem que descobrir. Então, descoberta essa ocorrência mineral, passa por algumas viabilidades para a gente chegar na conclusão se é uma mina ou não, passível de ser lavrada ou não. Então, passa por uma viabilidade técnica, uma viabilidade financeira, uma viabilidade ambiental, uma viabilidade política e social, no caso. Então, a gente vai fazer uma problematização aqui, que é que tem uma empresa mineradora nova no mercado brasileiro, ela irá trabalhar com a lavra de beneficiamento de minério de ferro. Na fase de planejamento, contratou o seu serviço para indicar as melhores soluções para a disposição de rejeito gerado. Dessa forma, a gente tem que apresentar 5 soluções com suas vantagens e desvantagens. Além, explique por que não poderá ser adotado o método de lavragem montante. Então, se já chegasse nesse ponto aqui, o primeiro passo seria entender qual é o método de lavra e qual é a rota de beneficiamento para você poder sugerir quais os possíveis métodos de disposição. Então, como é minério de ferro e aqui nós vamos trabalhar que pode ser uma lavra a céu aberto, né? Existem pouquíssimas minas de minério de ferro no mundo subterrâneo, eu só conheço Kiruna, na Suécia, não sei se existe outra. Então, no processo de beneficiamento de ferro, a gente vai ter que moer e vai ter que dispor. Então, aqui eu pus que pode ser ou um método a seco, então a gente teria uma separação magnética a seco, ou um método convencional aí por flotação. Então, como a gente não tem essa informação, eu vou trabalhar como se podendo ser qualquer uma dessas duas opções de método de concentração aí do nosso minério de ferro. Então, o primeiro método de disposição aí que a gente pode estudar seria uma disposição subaquática. Então, esse método depende de ter o corpo aquático aí próximo à mina, para você ver se você consegue ou não viabilizar esse método. E aí, nesse caso, a gente teria que ser um método de concentração de minério de ferro a úmido, e aí bombearia o rejeito para esse corpo aquático. Então, qual que é as vantagens desse método? Então, tem o menor risco de deslizamento, não tem risco de deslizamento, na verdade, pois não tem pilha nem barragem. Minimiza a exposição do rejeito ao ar, então, não, como vai estar na parte subaquática, você nem vai ver o rejeito. Então, como desvantagem, tem os desafios técnicos na aplicação em locais profundos e o monitoramento desse rejeito. Outras desvantagens é que você pode contaminar esse meio subaquático aí. Então, assim, apesar de ser uma opção, é bem difícil conseguir uma viabilidade ambiental para esse método. A segunda opção aí é disposição em pilha. Então, nesse caso aí, você teria que ter uma concentração a seco. Então, o rejeito seria seco e você conseguiria empilhar esse rejeito em pilhas, né? Então, qual que é as vantagens? Menor necessidade de água ou ausência de necessidade de água, potencial para a recuperação de minerais residuais, então essa pilha depois ela pode ser lavrada. O controle mais fácil é o acesso para o monitoramento, a pilha está lá, você consegue ver, você consegue ir lá e medir e fazer as medições necessárias. Como desvantagem, requer uma grande área para você empilhar esse rejeito.
tem susceptibilidade à erosão se o local tem muita chuva e emissão de particulado. Então, essa foto aí desse slide é uma mina onde eu trabalhei, que fica na divisa do Piauí com a Bahia, e lá é um método a seco e a gente empilhava o rejeito em pilhas. Então, você pode ver a foto aí que gerava bastante poeira. Então, é um ponto crítico para essa opção. A terceira opção seria, como no caso de uma concentração por flotação aí, o rejeito pode ser a sílica e a gente venderia esse rejeito como areia. Então, do ponto de viabilidade ambiental, talvez essa opção seja a mais promissora. Então, ela reduz ou zera a geração de rejeito. E se você conseguir vender essa areia, você pode até aumentar a receita da empresa. Então, como desvantagem, você tem um investimento, né? Você tem que pôr correias, empilhadeira, fazer um galpão para armazenar essa areia e vender. Você está suscetível à demanda de mercado. Pode ser que a quantidade de rejeito e areia que você produza não tenha mercado para isso, então você vai ter que casar essa opção com outra opção de disposição de rejeito. Além do mais, também vai emitir poeira. A quarta opção que a gente pode sugerir aí para essa nova mineradora de ferro é dispor o rejeito na própria cava. Então, isso depende do tipo de minério, como que está o corpo, se a gente consegue sequenciar a mina de forma que você está operando numa cava e enchendo a outra com rejeito. Se isso for possível, essa é uma opção também do ponto ambiental promissora. E por quê? Porque não há barragem, então você aumenta a estabilidade aí da estrutura, você não tem risco de romper uma barragem, né? Você está colocando o seu rejeito dentro da própria cava. Como desvantagem, depende do tipo de lavra e seu sequenciamento, então não é todo o corpo de minério que vai permitir esse tipo de disposição, e a cava deve estar próxima do beneficiamento. Por quê? Senão você vai ter que bombear grandes distâncias o rejeito para dispor ele dentro dessa cava. Além do que você vai precisar de uma operação para manusear esse rejeito dentro dessas possíveis cavas. E a última opção aí é a opção por barragem. Então, muitos minérios, inclusive minas de ferro, a única opção viável é barragem. Por quê? Porque a mineração de minério de ferro e seu beneficiamento gera grandes volumes de rejeito. Então, mesmo que você retire a areia e venda essa areia para o mercado, vai sobrar rejeito. E a maior parte das minas também são métodos a úmidos, né, que utiliza flotação ou espiral de Hanfer. Então, o rejeito está em polpa e a depender da granulometria é muito difícil filtrar esse rejeito e caro. Então, além da viabilidade técnica de filtrar esses ultrafinos, tem a viabilidade financeira também que pode ser afetada. Então, para alguns tipos de minerais, inclusive o de ferro, a opção de barragem olhando para todos os quesitos, viabilidade econômica, ambiental e técnica, a barragem é uma opção para essa nova mineradora. Mas não é todo tipo de barragem. Então, hoje no Brasil, a gente não pode fazer mais barragens a montante. Então, existe uma lei que exclui esse tipo de alteamento. Então, como opção para essa nova mineradora, eu deixaria os dois tipos de barragem, ou de linha de centro ou a jusante. Então é isso. Para finalizar, o comentário final é que o método de disposição ele já nasce quase que junto com a definição da rota, sendo que um pode inviabilizar o outro. Então, por exemplo, se você está num local muito plano, que não tem a disponibilidade de fazer uma barragem, e você está com um método de concentração via úmido, e não há possibilidade de secar ou filtrar, já morre. Então,
meu comentário é que, às vezes, o método de exposição, bem como o planejamento e a viabilidade, nasce tudo junto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.